Salve, salve galera, começando agora mais um podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Eu, Carlos Costa, estou aqui na companhia de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. Conosco sempre Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais esportivos do Grupo Disney. Fausto, hoje eu vou pedir a sua licença, deixar o BRAP inicial para depois, que temos um convidado especialíssimo aqui conosco, Alan Douglas, responsável pelas categorias de formação da Yamaha. Alan, seja muitíssimo bem-vindo. Hoje a gente vai falar de tudo, desde MotoGP até Motocross. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra enorme estar aqui com vocês. Show de bola. Fausto Macieira, começando com o senhor contra a parede. O que será do restante do campeonato de 2024 da MotoGP, que retorna às ações aí neste fim de semana com o GP da Austrália? Seja bem-vindo, Fausto. É isso, salve Carlos Costa, salve Felipe Mota. Pô, satisfação estar com você, Alan Douglas. Salve, rapaziada, ligada no podcast da Yamaha Racing Brasil e também da Motorsport Brasil. Espero tudo, né? Assim, eu fiz um apanhado, né? Foram 16 grandes prêmios, 592 voltas. Opa. Depois de 3.018 pontos ofertados, temos 10 pontos separando o líder do vice-líder do campeonato. É uma situação muito interessante. E esse duelo, porque praticamente é um duelo, porque o Enea Bastianini e o Marc Marquez estão bem atrás na classificação, vai durar até Valência. Então, eu espero corridas espetaculares. Vamos ter agora a rodada tripla, né? Austrália, Tailândia e Malásia, depois do fim de semana de folga e a grande final em Valência. Espero que o campeonato chegue vivo até a grande final, até a última volta, a última curva, para a gente saber qual vai ser o campeão mundial. Ou teremos um tricampeão ou teremos um campeão mundial que não vence desde 2018, só venceu um título na Moto3, que é o Jorge Martin, que está deixando a equipe Ducati. Então tem uma série de circunstâncias em torno dessa decisão do título que motivam ainda mais quem compete, quem assiste e quem participa. Show de bola. Felipe Mota, nosso oráculo aqui. O que será do restante do campeonato da MotoGP neste ano? Campeão inédito na classe rainha ou um tricampeão em sequência, Felipe? Lembrando que o Martin lidera, né, nesses 10 pontos. Sim. Não, preciso dizer que a minha bola de cristal não está muito cristalina em 2024. Porque se você me perguntasse em julho, como talvez tenha perguntado, eu teria dito que nesse momento o Bagnaia já estaria na ponta. E não está. Isso posto, na penúltima etapa o Bagnaia assume a liderança e conquista o tricampeonato em Valência. Penúltima etapa, hein? É isso. Já tá dando aqui a... É isso. É o roteiro. Já trouxe o roteiro. Não, mas falando sério, é o que eu acredito. Eu acho que ainda vai dar Bagnaia. O Peco, mas está muito mais difícil do que eu achei que seria no momento que a gente teve as mudanças do mercado. Quando rolaram as mudanças, eu achei que ele ia passar o carro. E não passou. Mas eu ainda acho que ele vai levar esse título. Alan, você acompanha o relator? Bom, eu acredito que o Bagnaia é o favorito, apesar dele estar 10 pontos atrás, mas a gente vê que foi por culpa dele mesmo, né? Algumas quedas aí no meio do caminho que fez ele perder a liderança, mas eu vejo que hoje ele está mais preparado, tem uma moto mais ajustada e qualquer evolução que tenha ele vai receber. Já o Jorge Martin a gente sabe que não vai ter nenhuma atualização daqui até o fim, né? Então vejo que ele tem uma chance a mais aí. O fator pressão, como é que você vê, Alan? Porque o Bagnaia, em tese, o próprio Felipe trouxe, né? A expectativa é que ele já estivesse na frente do campeonato. E agora ele é o cara que está ali com o contrato para o ano que vem. Vai ter o Marques como companheiro. O Martin é o franco atirador, né? Mas eu vejo ele sem pressão. Ele já é 3 vezes campeão do mundo, né? 2 pela MotoGP. Já tem tanta bagagem. Eu acho que tem toda a escola ali do Valentino, todo mundo da VR, que no final quem precisar ajudar alguém vai ajudar ele, sabe? Então não vejo o Martin. Posso queimar a língua aqui, mas sigo aí com a opinião do nosso parceiro. Você sabe, Carlão, eu tava ouvindo aqui o Alan e mesmo o que eu falei do campeonato, fazendo uma comparação besta com a Fórmula 1, quando lançaram o DRS, que é a asa traseira móvel, você sabe, eu não lembro às vezes quem ganha a corrida, minha memória não é para isso, mas eu lembro declarações. E eu lembro quando começou o DRS na Fórmula 1, eu fui entrevistar o Sebastian Vettel e perguntei o que ele achava do DRS. E foi uma corrida que ele tinha sido ultrapassado e não tinha ultrapassado. E ele falou, eu não gosto muito, porque é uma disputa de um cidadão com uma machine gun contra um cidadão com pedras
e tacos de madeira. Tipo, ele fala assim, stones and piece of wood. Eu acho que essa disputa do Martin com o Bagnaia é mais ou menos isso. A Machine Gun tá com o Bagnaia. Não acho que o Martin esteja apenas com um pedaço de pau. Mas ele tá com todo o maquinário pra ele. Não tô nem falando da moto, a narrativa, os interesses e tal. E o Martin, meu mal, tá ali com um piece of wood, se segurando como pode. Fausto, o Alan citou a VR46, né? E a gente tem que lembrar que a final do campeonato é na casa do Jorge Martin em Valência. Talvez aí uma reedição isso vai ser legal. das polêmicas batalhas entre espanhóis e italianos na MotoGP neste final de campeonato, Fausto? Sem dúvida, né? A gente tem aí a situação favorável ao Martin no momento, né? Não sei se é melhor ser perseguidor ou perseguido. Acho que é melhor ser perseguidor, ainda mais com todo esse suporte da fábrica. Mas em número de vitórias, o Bagnaia está na frente, inclusive na sprint, né? 6-5 em sprint, 8-3 em vitórias em GPs completos. Porém, em segundas colocações, uma coisa que o Martin tinha poucas na carreira, né? Ele tem 7-1. Então, essa vantagem, essa constância, a consistência do Martin o levou à liderança. Porém, ele está dormindo, acho, pior do que o Bagnaia. Aliás, ele falou isso, eu não tenho dormido bem, e o Gino Bossoi, que é o diretor da equipe, do chefe da equipe Pramac, falou que eles têm um preparador mental, que deve estar trabalhando muito com o Jorge Martin para resistir a essa pressão, para manter a concentração nessas 3 rodadas decisivas a partir desse fim de semana e levar essa decisão para a casa dele na Espanha, onde aí, sim, ele vai ter as circunstâncias favoráveis, ele vai estar em terreno neutro agora nas próximas corridas e vai vencer quem cometer menos erros, quem cair menos, quem cair no treinamento, como aconteceu com ele na etapa do Japão, onde ele largou de 11º e foi a segundo, resultado excelente, né? Mas se ele tivesse largado melhor, provavelmente teria ido melhor no final. Então, é um jogo de erros e acertos. O Bagnaia tem, como o Alan disse, 7 zeros, né? Por quedas, por circunstâncias desfavoráveis a ele, e o Martin, no momento, está na frente, mas o empenho total é para que a Ducati chegue ao seu 3º título mundial e o Martin não surrupie esse número 1 e leve para a Aprilia. O Martin tem a chance da carreira dele, porque na Aprilia ele não vai ter a mesma estrutura que tem agora e tem que tirar proveito máximo disso. Alan, enquanto a gente pensa aí na psique de Jorge Martin e na perseguição de Francesco Bagnaia, tem um certo Marc Marques que está ali só se beneficiando da briga dos dois lá na frente, volta e meia ganha a corrida, já com 2 triunfos, aliás, nessa era do Ducati. Como é que você vê o Marques influenciando esse final de campeonato, Alan? Eu acho que ele poderia influenciar mais se ele não fosse para a Ducati oficial ano que vem. Eu acho que ele vai tentar ficar neutro ali, até porque é a equipe que vai receber ele na próxima temporada, ele não quer se indispor com ninguém, ele quer ficar longe desse problema. Eu vejo mais o Acosta ali se enfiando no meio e arrumando confusão com todo mundo do que o próprio Marques. Eu acho que nesse momento ele vai tentar ser cauteloso, tentar ganhar a corrida, mas deixar Sem tretas. Sem treta. Ele não quer se envolver em nada, pelo menos penso eu nesse momento, não é a hora dele se envolver em nada disso, até pelo o histórico que ele já teve, decisão de título, ele tá enfiado no meio. Eu acho que agora, mais maduro, ele não quer nem saber dessa briga dos dois aí. Mas você acha que se o Martin ganhasse o título, ele na salinha dele, com os amiguinhos dele, ia fazer assim, ó? Você acha que no fundo o título do Martin, lá dentro, ele fica feliz? Eu acho que o Marques quer ele ser o espanhol que ganha tudo. Ah, boa também. Bom ponto também. Sabe, não sei, a questão, ele quer ser o maior espanhol e não sei se ele vai torcer pro... Acho que ele prefere o Peco, sabe? Pra depois falar, vou ganhar do tricampeão do que... Interessante. Tirar a coroa, né? Sim. Se fosse você, Alan, envolvido nessa situação, você preferia ser líder ou vice-líder? Eu acho que vice-líder. O líder eu acho que tem mais pressão. Agora um vice-líder que já é tricampeão do mundo, cara, esse cara aí não tem nada a perder, ele é o piloto oficial e ele só tem a ganhar, então, sei lá. Eu acho que nessa situação o melhor pro Peco é ser vice-líder e franco atirador aí em busca do título. Boa. Mas você tem um objetivo definido à sua frente, né? Já você, líder, tem que se defender, às vezes não pode arriscar tanto como arriscou o Martin, como arriscou na Austrália no ano passado. Então, isso acho que é menos difícil, não que seja fácil, é menos difícil para o Bagnaia nesse momento do campeonato. E você, Felipe? O que eu preferia?
Aí É é, difícil é um duelo porque é a pressão versus pontuação, né? Ter 10 pontos ainda é alguma coisa, né? Eu acho... É porque eu acho que é diferente a abordagem de um e do outro. O Martin, eu preferia ser líder. Porque eu acho que ele tem que jogar com cada ponto que ele tiver, independentemente da pressão. No caso do Bagnaia, eu vejo como o Alan. Ele tá ali com 10 pontos, tem como imaginar superioridade para tirar esses 10 pontos e tá sem a pressão, para essa pressão poder ali trazer algo em relação ao Martin. Mas eu, no lugar do Martin, eu ia ficar sempre com a vantagem de pontos, porque eu acho que ele só tá chegando com chance porque conseguiu se manter vivo, até por essa questão de estar saindo da Ducati e tal. Então eu acho que ele tem que jogar qualquer ponto que ele tiver de vantagem. Felipe, para arrematar, o que Marques, Enea Bastianini e Pedro Acosta vão fazer nessa reta final de campeonato a partir da Austrália? Agora? Eu concordo muito com o Alan. Eu acho que o Marques vai querer somar o maior número de pontos, ganhar essa ideia. Eu acho que ele vai se meter nessa briga com performance. Mas se ele tiver que dividir curva, eu acho que ele vai ser muito cauteloso para não ganhar manchete ruim, um cara que não precisa. Chegar na Itália agora, como o persona Acosta, não grata. É né? isso. Agora o Acosta não tá nem aí. Ele tá naquela fase que tudo que ele conseguir é importante para ele. O Bastianini, eu acho que obviamente ele... É porque é curioso, né? O Bastianini Eu acho que a também tá situação fora. dele é mais interessante. Eu acho que o Bastianini é o grande personagem coadjuvante dessa história. Tem a disputa pelo título e o Bastianini, né? O que vai rolar com o cara? Mas eu acho que Marques não vai querer nada. Acho que o Acosta vai estar pensando nele e qualquer coisa que acontecer ali, ele não tá tomando partido de A ou de B. E o Bastianini defende a Ducati, mas também não vai estar... Ele não tem motivo para ajudar ninguém. Enfim, eu acho que cada disputa que ele tiver envolvido vai ser interessante saber o que ele vai fazer. Não sei exatamente. Eu só acho que em relação ao Marques eu tô 100% com ela. Palpites então. Felipe, Bagnaia, Bagnaia, campeão. Alan, Bagnaia. Fausto, você deu seu palpite rapidinho pra gente não deixar passar aqui. Eu vou convidar... Não tenho meu palpite. Meu palpite seria, pro esporte, Martin campeão. O que vai acontecer provavelmente vai ser o Bagnaia campeão. Em relação ao Marc Marques, ele tem essa vida pregressa de influenciar no campeonato, então talvez ele se abstenha. Mas, por exemplo, tem 90% de chance de chover na sexta-feira lá na Austrália. Na Malásia também sempre chove, a Tailândia é imprevisível, então acho que é imprevisível. E tanto o Acosta quanto o Bastianini são franco-atiradores e estão no melhor momento, ou na melhor equipe das suas carreiras, comparando com o ano que vem. Então, talvez o Acosta não, porque vá para a equipe KTM, mas o Bastianini vai deixar a Ducati para ir para a equipe Gas, né? E a gente tem também a situação do Marc Marques, que vai subir para a equipe principal da MotoGP. Então, acho que os dados estão sendo jogados para o Bagnaia vencer, mas o melhor resultado para dar visibilidade ao esporte, que é o que a gente gosta que aconteça, é o Martin campeão, ou pelo menos o título chegando até as últimas voltas de Valência. Perfeitamente. Você que está com a gente, queremos seu palpite aqui na área de comentários do YouTube. Você está ouvindo nos agregadores de áudio, manda nas redes sociais, porque queremos ver o circo pegar fogo nessa reta final da MotoGP 2024. Felipe Mota, o senhor encerra sua participação aqui no nosso podcast de hoje. Temos muitos temas a tratar, inclusive alguns conteúdos aqui que a galera vai ver um pouquinho diferente no nosso padrão no podcast, mas vou deixar o mistério aqui. Obrigado, Felipe. Um abraço, sempre um prazer. Tchau, tchau, pessoal. Bom, galera, vocês viram essas motos aí, ó, são lançamentos especialíssimos da Yamaha. A gente vai tratar disso na sequência, mas antes vocês já têm o inenarrável prazer de ver ao meu lado Guilherme Longo, repórter do motorsport.com, comentarista aqui do podcast, que chega com notícia boa, quente e importantíssima. Diga, Guilherme, seja bem-vindo. É isso aí, salve, salve, Carlos, Fausto, Alan, prazer ter você aqui com a gente no podcast. E vamos começar a trazer uma novidade, né? Não só para a galera do podcast, mas para todo mundo que acompanha, né? A Motorsport TV Brasil. Vocês já acompanham o nosso canal, sabe que a gente faz aí várias transmissões de categorias nacionais e internacionais. E a partir deste fim de semana, a Motorsport TV Brasil também vai entrar no mundo das duas rodas, Carlos Costa. Antes tarde do que nunca. Tava na hora já. Sabe o que vai ter esse fim de semana? Começando este fim de semana na Motorsport TV Brasil? A Moto 1000 GP. É isso aí, minha gente. Vamos ter transmissões da Moto 1000 GP ao vivo aqui no canal, começando nesse fim de semana, etapa de Cascavel, no domingo, então,
já tem transmissão, vai ter transmissão da GP1000, da GP300, da R3. Então, para você que gosta de moto, que gosta do podcast, é mais uma opção aqui e até para a gente fomentar o espaço do motociclismo nacional que está ganhando força e que precisa de mais visibilidade aí para continuar crescendo. E aproveitando a situação, temos aqui um convidado que está mais do que habilitado para falar do assunto. Já está com a passagem comprada para Cascavel, né, Alan? Estamos sempre pronto. Ô, Alan, inclusive o momento que a gente vive é muito importante, nessa volta do campeonato de moto velocidade que está crescendo, que está ganhando espaço, né? É muito importante para a gente ter esse desenvolvimento do esporte aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente vive um momento crucial agora, um momento de desenvolvimento. A gente vê a R3 começou em 2017 e vem ganhando força ano a ano. E a gente está trabalhando muito na base. Então, a certeza que nos próximos anos a gente vai ter um motociclismo mais forte que nunca, ou que seja voltar às épocas áureas do motociclismo lá, década de 80, década de 90, que a gente tinha ótimos pilotos. E a gente vê esse intercâmbio que os pilotos jovens, através do projeto da Yamaha, fazer esse intercâmbio na Europa junto ao Campeonato Mundial é super importante. Então, não tenho dúvida que nos próximos 5 anos a gente vai estar no patamar nível A de verdade. E essa questão do desenvolvimento da base é uma coisa muito importante. A gente está vendo que o Brasil também funciona como base para outros países, né? Você falou das categorias da Yamaha, R3, R15... São categorias que têm vários nomes de fora, né? E a própria Moto1000 também está atraindo muitos pilotos de outros países, né? A gente vê a força do campeonato nacional, porque ele passou a receber pilotos de toda a América Latina. A R3 já é um campeonato latino-americano, então, assim, foi chancelado agora em 2023 como o caminho do World Superbike. Então, a Dorna, junto à FIM, chancelou a R3 Latinoamérica. Então, assim, todo piloto que quer chegar no Mundial, a Dorna indica que esse é o caminho. Então, ele se inscreve, participa aqui no Brasil, ele sendo campeão ou vice, ele ganha um passaporte para estar 2 temporadas, o campeão fica 2 temporadas 100% pago no Mundial de R3. Então, realmente é um caminho para o jovem chegarem ao Campeonato Mundial de uma forma que ele não precisa ser milionário, enfim, ter um monte de dinheiro, um monte de patrocínio. Realmente, pelo talento, ele consegue fazer 2 temporadas lá. Esse link que o Alan destaca é muito importante, né? A Dorna, para quem não sabe, é promotora do Mundial de Superbike, da MotoGP, a FIM, Federação Internacional de Motociclismo. A gente vai até abordar o Mundial de Superbike e as suas categorias suporte, mas, Fausto, queria também sua palavra aí, neste momento em que a gente firma essa parceria com a Moto1000 GP e também de fomento à categoria de base, por isso também é importante ter o Alan aqui com a gente. Fausto. Pois é, assim, concordo totalmente com o que vocês falaram. O Campeonato Brasileiro, o Moto1000 GP, voltou com uma força muito grande e é integrado, como o Alan disse, com a Dorna, com a Federação Internacional de Motociclismo. É o campeonato mais forte das Américas. A gente tem o Moto América, que é o campeonato norte-americano, mas que não tem essa integração, é muito dentro das fronteiras dos Estados Unidos, como aliás acontece em outros esportes também. Então, nós temos possibilidades de projetar pilotos brasileiros, que é o foco principal, mas também despontar talentos de toda a América do Sul, da América Latina, que vêm competir aqui e, através da força, da estrutura da D78, junto com a Yamaha Racing Brasil e com o Campeonato Brasileiro Moto1000 GP, projetam e dão possibilidade a desempenhos como o Campeonato Europeu de R3, como na Superfinale ontem, que tivemos um piloto do Peru que tem um vínculo forte com o Brasil familiar, andando muito bem, chegando ao pódio. Temos os nossos jovens pilotos se destacando e tudo isso é proporcionado por essa estrutura que não funciona apenas no asfalto, ela funciona em vários terrenos, no rally, no motocross e especialmente na motovelocidade, com essas equipes que competem internacionalmente. Então, esse é o caminho, esse sempre foi o caminho em qualquer país. Nós estamos fora dos centros geográficos das competições, mas graças a esse empenho estamos nos aproximando cada vez mais. Sem dúvidas, né? Cada vez um motociclismo brasileiro mais forte e mais imponente perante, principalmente como o Fausto falou, né, os centros geográficos, em especial a Europa. O Alan, e o Fausto mencionou, né? Tivemos ontem, nesse último fim de semana, lá no Estoril, junto com o Mundial de Superbike, a superfinale do R3. Como o Fausto falou, né? Tivemos um representante brasileiro, um representante peruano, né? Mas com forte ligação aqui com o Brasil. E a gente tá vendo esse momento, né? A gente tem os brasileiros que estão também nas categorias de base do Mundial de Superbike. E você tem um trabalho muito legal nisso, junto com a Missão 78, né? Bom, é um trabalho bem bacana, eu me orgulho bastante disso.
E a gente, na verdade, teve 3 representantes. Tinha um brasileiro, um peruano e um da República Dominicana. Todos eles que competem aqui na R3. Então, a gente tinha 3 representantes. O Aymon, que é um piloto que voltou agora do Master Camp, passou uma semana lá no Rancho do Valentino treinando, fazendo treinamento pela Yamaha. E o Charlie e o Cauã. Então, o Aymon o pai dele é peruano, então ele leva a bandeira do Peru, mas a mãe é brasileira. Então, ele tem o coração brasileiro ali, meio a meio. E realmente entrou para a história, foi o primeiro piloto peruano a subir um pódio do Mundial de Superbike. E ontem o Charlie também, que é da República Dominicana, foi o primeiro piloto da República Dominicana a estar no pódio do Mundial de Superbike. Então, assim, mas todos eles saindo da R3 Brasil, sabe? Então é um momento muito importante. A gente tem os brasileiros que foi campeão e vice no mesmo ano na Europa. Então a gente vem fazendo um pouco a diferença no campeonato mundial e colocando novas nacionalidades no pódio. Isso é muito importante, né? Todo o ambiente ali do motociclismo, inclusive em caráter continental, unido para fazer com que os frutos surjam aí, né? E assim, a gente vê no caso do Davi Alonso na Moto3, né, Fausto? Quando é um cara da América do Sul, todos nós ficamos felizes e pelo intercâmbio, até proximidade geográfica, nós aqui como, digamos, rivais do centro geográfico lá na Europa, seja Espanha e Itália, a gente fica feliz, né, Fausto? Bom, foi bom demais. No sábado, o Aymon caiu liderando, estava liderando. No domingo, na corrida de ontem, ele liderou muitas voltas, chegou ao pódio. O Charlie também chegou ao pódio, o Cauã não teve esse mesmo destino, mas competiu, mediu forças. No ano passado tivemos o Kaká Fumaça chegando na 4ª colocação, na Superfinale. Então, cada vez mais brasileiros tentando a sorte e projetados pela estrutura da Yamaha, que dá recompensas, dá ajudas financeiras aos pilotos, ajuda nos recursos necessários, que são muitos. O Alan sabe muito bem disso, vocês sabem muito bem disso. O Alan, especialmente porque foi piloto, teve essa dificuldade e agora está fazendo com que os jovens talentos não tenham tanta dificuldade como tinham na época em que ele competia e vencia. O Alan já venceu muitas corridas, foi campeão em várias categorias, em provas de curta duração, de longa duração, e está usando essa experiência para fortalecer o motociclismo esportivo brasileiro. Parabéns pelo trabalho que ele desenvolve junto com a Yamaha. Eu queria aproveitar a deixa do Fausto para perguntar para o Alan quanto que esse investimento na estrutura de fato colabora para o rendimento do piloto, né? Porque o Fausto citou a sua época, que era um pouco mais difícil, para ser bem eufemista aqui. Como é que você vê esse cenário todo para os pilotos jovens que estão chegando hoje, Alan? Eu acho que não cabe comparação. Na época que eu corri, assim, você tinha que conseguir seus patrocinadores, uma verba pessoal, ir lá, se inscrever e correr. Você ganhou, acabou. Se inscreve de novo, o ano que vem começa novamente. Então hoje os pilotos têm um projeto já bem desenhado. Você correu, você foi campeão ou vice. O campeão tem 2 anos dentro do Mundial e o vice tem 1 ano. Então, assim, ele já consegue projetar a carreira. E ele sendo campeão na Europa, ele vai para o Mundial de Super Sport 300 com tudo pago pela Yamaha. Da 300, ele vai para 600 até chegar na MotoGP. Ele pode chegar, inclusive, na equipe Moto2 da Yamaha. Então, existe um caminho. É fácil? Não, não é fácil. Mas você já sabe que você pode chegar. E quando eu corria, sei lá, há tanto tempo que eu nem lembro mais quantos anos, não tinha isso. Era assim, você ganhou, beleza, se inscreve, o ano que vem começa tudo novamente e você não conseguia vislumbrar assim, essa possibilidade, sabe? Então, era muito difícil e hoje não. Um piloto jovem já começa sabendo aonde ele pode chegar. Só depende dele, sabe? Perfeito. É menos chance de nadar e morrer na praia, né, no fim das contas. É isso. Mas agora que a gente está falando aí de cenários internacionais, categorias de apoio do Mundial de Superbike, vamos voltar a falar de disputa? Porque esse fim de semana a gente tem a grande final do Mundial de Superbike, a 12ª e última etapa, lá em Jerez de la Frontera. E Fausto, expectativas aí para essa grande final do Mundial de Superbike? A grande expectativa é imensa, né? Tivemos corridas espetaculares nesse final de semana, né? Onde a vitória voltou a sorrir para o Toprak Razgatlioglu, que ficou etapas fora do campeonato, voltou e venceu 2 de 3 corridas. O pega dele é com o Nicolo Buliga, que é estreante nessa categoria, mas o Buliga está fazendo uma excelente temporada. Porém, o Toprak está sobrando na turma, né? Já venceu 18 etapas, são 3 corridas, são 62 pontos em jogo em cada etapa do Mundial de Superbike, e o Toprak lidera com 46 pontos de frente para o Buliga. O Toprak venceu a corrida 1 no sábado, venceu com uma distância grande de 9 segundos para o segundo colocado. A corrida 2, ele não sabia se venceu ou perdeu por 3 milésimos
para o Bulega, mas ele se recuperou na corrida 3 e está com agora 46 pontos de frente, pode ceder 9 pontos para o Bulega na corrida 1, sábado que vem em Jerez, e que será campeão da Superbike, voltando a ganhar o título que ele ganhou em 2021 com a Yamaha. Então, o favoritismo é do Toprak, mas o Bulega e o Bautista já está fora da briga, mas também está numa posição de tentar ajudar, de alguma forma, o italiano a permanecer na disputa até a corrida 2, que encerra o domingo na Superbike. E Alan, a gente mencionou, né, os brasileiros que estão correndo no Mundial de Superbike, a gente tem o pessoal ali, né, correndo nas categorias de apoio, o Turquinho. Fala pra gente aí desse momento dos brasileiros que estão tentando chegar na classe rainha do Mundial de Superbike. Hoje a gente tem, como falou, na R3 Mundial, a gente tem 2 pilotos. Tem a Isis, que é no Mundial Feminino, correndo de R7. E a gente tem o Gustavo Manso, o Kevin Fontainha e o Humberto Maier, o Turquinho, correndo no Mundial de Super Sport 300. Então a gente vê o que a R3 aqui já levou para lá. A gente atualmente tem 6 pilotos participando full do campeonato. Então isso é um marco histórico. A gente vê o Turquinho voltando de lesão, se recuperando. O Manso quase fez um pódio agora na última. Turquinho na França quase ganhou a corrida, faltando 2 curvas, se chocou lá. Mas a gente entende que essa última etapa vai ser a melhor etapa dos brasileiros. Eu não tenho dúvida aí que a gente vai brigar pelo pódio e até mesmo por uma vitória. E vão chegar, né, Alan, desculpa interromper, vão chegar também as 4 classes, né, para resolver lá, né? A Super Sport 300 com o indonésio Mahendra da Yamaha liderando, né? A Superbike com o Toprak, que ontem pulou corda. O cara dá 21 voltas e depois pula a corda deitado. Ele faz celebrações estilo Valentino Rossi, só que ele ainda tem um preparo físico superior ao Valentino, né? Então torna ainda mais exuberantes as celebrações, está em grande fase, é o favorito para levar o título. Temos também um favorito na Moto2, na Super Sport, que é correspondente à Moto2 na Superbike, que é o Adrian Huertas, que vai ser companheiro do Diogo Moreira na Moto2 em 2025, tem 45 pontos de frente sobre o Stefano Manzi da Yamaha, que ganhou a corrida 2 ontem. E temos, como você falou, o Mundial Feminino, onde a Maria Herrera e a Ana Carrasco disputam ali. Ontem tivemos uma vitória inédita da Sara Sanches, as espanholas dominam, é o que a gente tinha falado, né? São os centros geográficos do poder no motociclismo esportivo, são Itália e Espanha, especialmente a Espanha, onde você ancorou a sua equipe na Europa. Então, você está colhendo esses resultados. Então, as 4 categorias do Mundial de Superbike vão chegar em aberto para definir na última etapa. Isso é muito positivo para o esporte, para o motociclismo como um todo. Ficamos na expectativa. Palpites aí, Alan? Toprak, eu acho Superbike, ninguém tira dele. Ele tá sobrando mesmo, ele tá um passo à frente dos demais pilotos. O Toprak daria um caldo bom na MotoGP, mas... na verdade, o Toprak só deixou o campeonato aberto até o final porque ficou 2 etapas fora, né? Senão já seria campeão. Já teria liquidado. Mas, Guilherme, manda, Fausto. Arremata aí. Não, assim, teve o Bautista se diz injustiçado porque tem um lastro na moto dele e tudo mais, e o Toprak está em grande fase, vai fazer 28 anos, quarta-feira, então parabéns antecipado, Toprak, porque esse título você está muito próximo dele e com completo merecimento. É isso aí, Gui. Ainda na Europa, tivemos já há alguns dias um evento aí dos mais importantes. Aproveitar a presença aqui no convidado especial para a gente abordar mais uma vez no podcast. É isso aí, a gente teve recentemente, começo de outubro, lá em Matterley Basin, na Inglaterra, o Motocross das Nações e ela estava lá com uma função dupla, né? Não só acompanhar a galera do Motocross, mas também a gente teve a final da YZ 125. Você estava lá também acompanhando o piloto, era argentino, né, o Juan? O Juan é um piloto argentino, ele foi campeão da YZ aqui no Brasil, então segue um pouco o mesmo caminho da R3, onde começa a vir pilotos da América do Sul, da América Latina participar, e ele foi o grande campeão, então a gente tinha essa missão de levar o Juan para lá. Então, de Aragon, que era do Mundial de Superbike, eu já fui direto para a Inglaterra, e foi uma experiência muito bacana poder acompanhar o que é o Motocross das Nações. Eu nunca tinha acompanhado, e realmente foi uma surpresa muito positiva. Um resultado, inclusive, histórico para o Brasil, né? O nosso trio, o Fábio Santos, o Beti Burso e o Enzo Lopes, trazendo aí a 13ª posição geral, um resultado inédito para o Brasil. Não, resultado inédito, poder estar lá, presenciar o Fabinho, fazer o holy shot ali na frente dos melhores do mundo foi algo surreal, né? Eu acho que fui privilegiado de poder estar nessa edição, estar presente lá, estar acompanhando, foi muito bacana. Você como uma pessoa que acompanha, né, várias categorias do mundo do motociclismo, o quão diferente é ver a base
e o desenvolvimento de carreira dos pilotos de pista e de cross? É difícil um pouco comparar, né? Eu iniciei, Fausto lembra, lá atrás sempre nos deu oportunidades, nos ajudou na MotoGP pelo caminho da Hooks Cup, né? Então, 2015, 16, 17 eu tive na MotoGP e eu comecei a entender que para a gente ter um piloto, há alguns anos a gente tinha que começar da base, voltar para trás, dar um passo para trás para depois ir para frente. E foi o caminho que a gente conseguiu fazer junto à Yamaha. Acho que é um caminho que está surtindo efeito e agora a gente começa a entender que após quase 10 anos começa a se criar. Então eu entendi que a base também no motocross é bem similar, não muda tanto. Mas a gente tendo esses campeonatos fortes aqui e levando isso para ter essas experiências na Europa, em pouco tempo a gente vai ter grandes atletas de chegar na Moto 2, na Moto 3, na MotoGP. A gente vê o Diogo aí que está um passo de chegar lá, acredito que em 2026 a gente tem ele na MotoGP. E são pessoas muito próximas que a gente acompanha, como que treina, como que faz, para a gente poder trazer isso para o Brasil e repassar para os jovens aqui. Eu queria só complementar o que o Alan disse, né? O motocross eu acho um pouco menos difícil do que a velocidade, porque a velocidade envolve, num acidente, um conserto da moto, empena um chassi, a velocidade pode causar ainda lesões. O motocross, quando você cai, é menos difícil de consertar a moto. E no motocross, a gente está indo para fora agora, né? Tivemos a Copa YZ, foi o primeiro ano, foi um sucesso imenso. Veio pilotos de tudo quanto é país aqui da América do Sul, da América Latina. Levamos um campeão para o Motocross das Nações, que é uma competição que começou a ser disputada antes do Mundial de MotoGP, começou a ser disputada em 1947. E eu acho que a Yamaha, nesse campo do motocross, assim como no campo do rally, no fora da estrada em geral, ela trouxe talentos de fora. Então, você tendo um piloto de motocross renomado, como o Carlos Campano, que já foi campeão mundial, competindo no Brasil, ele pode dar sugestões de melhoria nas pistas, ele pode dar técnicas de pilotagem. Então, todos os pilotos que competem, ainda que não seja na mesma classe dele, a MX1, a 450, na qual o Fabinho foi campeão esse ano e nos deslumbrou com aquela largada espetacular no sábado. Eu acho que ele até andou tão bem no sábado que no domingo eu acho que ele não teve como manter aquele nível que ele apresentou na véspera. Mas trazer os campeões, trazer pilotos consagrados ajuda demais, e o nosso campeonato de motocross tem crescido bastante e esse intercâmbio tende a aumentar também no fora da estrada, no motocross e no rally. Isso aí, o importante é ter uma estrutura em todos esses frontes, né? E por isso aqui a importância do Alan conosco. O Fausto sempre destaca também a importância da base. E, Alan, o senhor estará, portanto, em Cascavel para Moto 1000 GP aí, que a gente vai transmitir. Eu queria te agradecer a sua participação e vamos te incomodar mais vezes aqui no podcast, Alan. Obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade, já estou ansioso aqui para poder embarcar para Cascavel. É uma pista que eu gosto bastante, é uma pista bem rápida. Então, eu acho que as disputas lá vai valer a pena, a transmissão vai ser legal, a galera que acompanhar vai curtir, porque não dá tempo nem de respirar lá. É bem rápido, então vai ser bem legal. Sem dúvida. Guilherme, reiterando o recado, portanto, transmissões aqui na Motorsport TV Brasil, né? É isso aí, gente. A partir desse fim de semana, temos Moto 1000 GP aqui na Motorsport TV Brasil. No domingo, temos transmissão, então, da GP 1000, da GP 300 e da R3. Então, vamos acompanhar, vamos fomentar aí o nosso motociclismo nacional, que é como o Alan e como o Fausto falaram. A gente tem que construir essa base, tem que construir esse caminho. Se a gente quer pilotos lá na MotoGP, no Mundial de Superbike, no Mundial de Motocross, a gente precisa fomentar esses caminhos através aqui do esporte nacional. É isso aí. Vamos deixar aqui um VT com um aperitivo do que você vai ver nas transmissões de Moto 1000 GP aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. Pessoal, vocês viram no começo do nosso programa que a gente mostrou aqui algumas imagens de lançamentos especiais da Yamaha recentemente divulgados ao grande público. Para falar disso, temos aqui conosco Thiago Moreno, editor assistente do Motor1.com. Thiago, seja muitíssimo bem-vindo. Olha, foi um festival de lançamentos neste evento que a gente teve semana passada. E quais foram os grandes destaques? Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos lá, obrigado, gente. Fica o convite também para ver o Motor1.com Brasil, né, o site irmão aqui do Motorsport Network. Mas, falando especificamente da Yamaha, ela renovou basicamente toda a linha nacional deles, né?
A Yamaha vem no movimento aí de ganhar market share, né? Então essa renovação de produto era bem aguardada para continuar nesses passos aí, subir degrau dentro do market share de motos 0 km no Brasil. A gente teve o principal, né, o que foi mais aguardado, que o público mais aguardava, foi o lançamento da Lander 250 linha 2025. É uma moto assim que sempre vendeu muito bem dentro da Yamaha. É uma moto de uma cilindrada intermediária, né, 250, só que ela sempre teve uma participação no mercado dela maior que a média da Yamaha. Então é uma moto que vende muito bem proporcionalmente. Nessa linha 2025, o que eles fizeram? Trouxeram um novo visual para ela, bem mais angular. Então tem um novo farol de LED com projetor. Deixou esse visual dela mais agressivo, né, mais pontiagudo, mais marcante também, para um segmento que pede isso, um segmento que é bastante concorrido. E a Yamaha trouxe essa novidade para a moto delas, que é uma das mais vendidas. Em termos de tecnologia, ela também mudou bastante, que ela trouxe um painel digital maior, né, uma tela 59% maior, segundo o release da Yamaha. Então ela já tem conta-giro, ela já tem até conectividade por Bluetooth. Isso é outra novidade que a Yamaha trouxe aí para a linha 2025. Mesmo as motos pequenas têm uma conectividade por Bluetooth via o aplicativo da Yamaha, né, o iConnect. Então você consegue monitorar algumas coisas remotamente. Mas o importante é que a Lander mudou para se manter aí bastante relevante no mercado, continuar esse crescimento de market share dela. Pois é, Thiago, eu sou feliz proprietário de uma Lander, né? E aprecio muito as motos trail. As motos da Yamaha são motos comprovadamente resistentes, são motos eficientes no dia a dia. E eu estive em São Paulo para os lançamentos, né? 8 lançamentos ao todo, e me agradou bastante a modernidade, a conectividade de toda a linha, né? Então, esses aperfeiçoamentos só ajudam a implantar cada vez mais a marca e a motocicleta, especialmente, como um veículo prático, econômico e que tem ótimo custo-benefício. Então, a Lander eu sou até suspeito para falar, porque eu sou cliente há muitas temporadas. E é interessante ter esse feedback de quem tem a moto, né? Porque a Yamaha mudou o que precisava da moto, né? A mecânica, por exemplo, é o mesmo motor consagrado, 250 cilindradas, com arrefecimento a ar, que é um motor que é conhecidíssimo por ser muito longevo, né? Ele dura muito tempo, então ele vai poder dizer aí com mais propriedade, mas é um motor que dura 200 mil km, 300 mil km, o motor original, sem precisar fazer uma grande manutenção. Falando nesse motor, se você está falando de Lander, você está falando de Phaser 250 também, né? A FZ25, que é a versão mais street da Lander. Ela também mudou e acompanhou as mudanças. O visual teve umas aletas novas no tanque, um novo formato também. Painel, mesmo da Lander ali, com o painel maior, com conectividade Bluetooth. As duas receberam tomada 12 volts, né? Que o pessoal agora não é só para fazer entrega não, né? Para ficar aqui com o aplicativo ligado, é também para um GPS, alguma viagem que você vai fazer. É importante você ter esse suporte aí para carregar seu celular. A Phaser mantém o mesmo motor, também a parte consagrada da moto não foi tão alterada assim, mas trouxe o LED com projetor, trouxe outros artifícios aí visuais para manter a moto renovada. Assim como a Lander, a Phaser é uma moto que vende acima da média para a Yamaha, então é importante trazer essa atualização para ela continuar aí com bastante fôlego no mercado, né? Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, ABS nas duas rodas, a moto, a Phaser também é carro-chefe da Yamaha, né? É uma cilindrada, eu gosto muito da cilindrada 250, que ela permite que você faça um trânsito urbano com muita agilidade e faça viagens moderadas com garupa, com bagagem e tudo mais. É claro que sempre tem a pessoa que se destaca, que quer fazer uma viagem mais aventureira, mas ainda assim, a Phaser e a Lander são amplamente capacitadas para isso e pilotos, motociclistas já fizeram longas viagens sem nenhum problema com esses dois modelos da Yamaha. Exatamente. O meu pai, inclusive, ele tinha uma Phaser 250 alguns anos atrás e foi ele e meu tio pro deserto do Atacama. Olha só. Ele com uma Phaser 250 e o meu tio com uma Teneré 250 na época, que é uma Lander com um pouco mais de carenagem, né? Então eles foram e voltaram e tudo que eles tiveram que fazer foi lubrificar a corrente. Nem óleo eles trocavam. Então é uma moto, são motos, né, que aguentam muito tranco, duram bastante tempo. Eu tenho as duas, eu tenho a Lander e tenho a Tenerezinha. O Fausto vai Sou fã. vai gabaritar aqui o elenco das motos. Pode seguir, Thiago. Então aí a gente vai para uma terceira novidade aí da linha 2025 que vale a pena destacar, que o mercado brasileiro ele sempre teve uma resistência a scooter como uma solução de mobilidade, né? Porque a moto é automática, o brasileiro tem aquela história, não, eu sou piloto, né? Gosto de trocar marcha. Mas a scooter tem uma questão de trazer uma facilidade no uso do dia a dia que a gente
tem que adotar, né? É uma facilidade mesmo, você não precisa ficar trocando de marcha. Então, de tempos para cá, teve um crescimento do segmento de scooters pequenas de entrada, só que com esse crescimento também aumentou a procura de scooters maiores, as intermediárias, né? Então entrou a Yamaha com a X-Max, que é uma moto já na faixa de 250 cilindradas, também automática, maior, com mais espaço embaixo do bagageiro. E agora para a linha 2025, essa scooter ela veio com um novo visual, bem alinhado com o modelo europeu. Então bastante LED ali, faz um X na frente, é uma menção ao nome da moto X-Max, né? E também teve uma grande novidade que foi um duplo painel de instrumento digital. Então você tem um painel um pouco menor em cima com velocímetro, as informações básicas, e embaixo você já tem uma tela com informações mais complementares. Por exemplo, você pode fazer um pareamento de celular com a tela, com o aplicativo aí do iConnect da Yamaha e o Garmin de GPS, você pode ter a projeção do mapeamento, né, da navegação na tela da moto, que isso é uma coisa bastante procurada para quem viaja. E o bom da X-Max, com o motor maior, é que ela também já permite essas viagens com garupa ou sem. Então é importante ter um GPS também. Então nisso a Yamaha acertou. Esse segmento de scooters maiores, a Yamaha está muito bem posicionada. E agora com a linha 2025 da X-Max, eu acho que não vai ser diferente, ela vai continuar o sucesso. Fausto, praticidade em todos os aspectos na X-Max aí. Pois é, os scooters vêm ganhando cada vez mais espaço dentro das cidades e tudo é fácil de estacionar, é fácil de pilotar, não destrói sapato, tem assoalho, quer dizer, te protege mais de uma chuva eventual. Então, eu acho uma grande solução para o tráfego urbano, para o deslocamento de casa para o trabalho e também, eventualmente, para você trabalhar profissionalmente com esses veículos em áreas urbanas. E falando em scooter, né, deixei o melhor por último, né? Eu acho que, apesar de serem motos relevantes da Yamaha, eu acho que faltava no mercado brasileiro alguém para ser o spearhead, né, a ponta de lança de eletrificação. A gente tinha algumas marcas já trazendo modelos elétricos aqui para o Brasil, mas importados da China ou montados aqui. E aí a Yamaha foi lá e apresentou a Nels. A Nels é uma scooter elétrica que vai ser produzida no Brasil. Então, entre as montadoras grandes relevantes, a Yamaha vai ser a primeira a chegar no mercado com uma scooter aí totalmente elétrica, produzida aqui no Brasil, né? Então, além de muito bonitinha, eu quero abraçar aquela scooter para levar para casa, mas ela já tem iluminação completa por LED, o painel digital. Só que o importante, e isso é legal de uma questão aí do ponto de vista de eletromobilidade, né? Aí um abraço para o Júlio do site Inside EVs, mas ela traz baterias removíveis. Então, qual que é a grande questão com um carro elétrico? Você tem uma demora no carregamento, né? Você tem um tempo de espera que pode variar aí de acordo com a bateria, com o carregador. A moto não tem espaço para colocar muita bateria. Ou ela fica muito grande ou ela fica muito pesada, acaba não sendo eficiente. Então, a solução que a Yamaha Nels traz é ter 2 baterias de íons de lítio embaixo do banco que você pode remover. Então, por exemplo, você não tem tomada em casa. Tudo bem, guarda na garagem, abre o banco, tira as 2 baterias de lá e carrega na sua casa enquanto você está dormindo ou no trabalho. E você continua podendo usar uma moto elétrica aí no seu dia a dia, sem poluir, sem nada, com... Eu não sei quem já andou de moto elétrica, mas é uma coisa muito interessante, porque você não tem vibração, não tem barulho, parece que você está voando, né? Você acelera e não faz barulho, você está só movendo para frente. Moto elétrica eu nunca andei, só carro elétrico. Então, pega aquele silêncio do carro elétrico, só que ao ar livre. Então parece que é uma sensação de que você está voando, né? Interessante. Mas a Yamaha trouxe esse sistema aí, que é o mais usado para motos elétricas, porque te dá essa comodidade de, se eu precisar eu carrego em qualquer lugar, não preciso ter uma tomada dedicada na garagem. Você pode trocar uma bateria por outra, então você está viajando, acabou uma bateria, você bota outra no lugar e vai embora. Então é uma solução aí que a Yamaha vai trazer com a Nels e também sendo aí uma das primeiras a trazer uma moto produzida no Brasil com o powertrain elétrico. Muito interessante. Fausto, você que é adepto do bzzz, quando a gente fala de Moto E, agora é a hora de falar no caso do lançamento da Yamaha. Pois é, achei muito interessante o lançamento, né? Foi uma surpresa para mim a Yamaha ter trazido a Nels 2025, que é uma scooter elétrica com aro 13, tem essa vantagem das 2 baterias que você pode remover no condomínio. Às vezes um veículo elétrico gera uma certa apreensão, quanto que vai aumentar a conta e tal, e você pode levar, no caso de você morar em edifícios, para o seu apartamento, carregar lá e ter a opção das 2 baterias. Você pode carregar 80% em 5 horas e aproveitar essa autonomia enquanto a outra bateria está carregando. Então, acho que para também transporte urbano e, sobretudo, nessa fase de proteção ao meio ambiente, de preservação,
ao meio ambiente. Eu acho muito interessante e a gente ainda não tem a perspectiva, vai chegar em fevereiro, esperamos que seja muito acessível para que mais pessoas possam se deslocar de motocicletas sem nenhuma preocupação que não seja a eficiência. Então, só acrescentando, né, a Neos começa a ser fabricada em Manaus em janeiro, né, chegando às lojas um pouco depois, mas eu acho que é importante a gente destacar bem uma coisa que a Yamaha faz, que é produzir o próprio motor elétrico. Então, quando a gente olha um cenário de scooters elétricas que a gente tem no Brasil hoje, muitas usam um motor terceirizado, né, um motor de uma outra empresa que fornece para a montadora da moto. A Yamaha não. A Yamaha tem toda uma parte do desenvolvimento, que é o desenvolvimento do motor elétrico próprio. Então, o motor da Yamaha Neos é um motor Yamaha, feito pela Yamaha. Então, é uma das poucas empresas que faz isso. Esse destaque é muito importante, né? Até me remeteu à participação da Yamaha na Fórmula E, junto à equipe Lola, que terá, inclusive, Lucas de Graça. Já foi assunto aqui no podcast, inclusive. Mas, olha, hoje passamos por diversos temas, hein? A gente passou por tudo, na verdade, né? Pista, motocross, base, MotoGP, indústria... Não ficou nada para trás hoje. Tiago, o senhor está mais do que convidado para outras participações aqui conosco. Obrigado por trazer os grandes destaques desse evento da Yamaha aqui em São Paulo. Opa, eu que agradeço a oportunidade aí e um abraço pessoal do Motorsport Network. Boa. Fausto, agora é a deixa do seu brap ou bzz derradeiro aqui no nosso podcast de hoje. Pois é, eu queria parabenizar o Thiago pela participação no nosso podcast e, movido à energia elétrica, mandar um bzzz. Valeu, rapaziada, obrigado, podcast, boa semana para todos, nos vemos na próxima edição desse super programa. Aquele abraço. Valeu, Gui, valeu especialmente a nossa audiência aqui. Vocês sabem, a gente passa por tudo, não é só MotoGP, como se fosse pouco, né? Mas tratando aí de Mundial de Superbike, as categorias suporte, motocross e também os lançamentos aí principais que a gente viu na última semana. E vamos relembrar, já falamos aqui, mas não custa dizer mais uma vez. A partir desse fim de semana tem Moto 1000 GP ao vivo na Motorsport TV, então domingo etapa de Cascavel com as transmissões da GP1000, da GP300, da R3, então vamos ficar de olho. Domingo tem Moto 1000 aqui na Motorsport TV e segunda a gente está de volta com o podcast. É isso aí, então já fica o convite para a semana que vem, seja aqui no YouTube, nos agregadores de áudio. Até a próxima, tchau, tchau.